Bem-vindo a mais um vídeo, podcast, resumo, encontro, pancadaria. Nesse vídeo a gente vai discutir como nós, que já temos vários pacientes que conseguiram resultado, como nós vamos te ajudar a ter resultado daí, do outro lado da câmera. Isso é sempre uma batalha. Por quê? Porque quando tá perto da gente é o aconchego, tá mais pertinho, funciona mais. Mas quando tá longe, esse que é o grande desafio. E esse é o desafio que eu chamei mais duas lindas para me ajudar. A primeira linda é minha rainha, minha esposa querida, doutora Camila Perrone. Fala com eles aí, doutora Camila. Quando a gente ouve assim muita coisa, né? Sabe que mais tarde a gente vai querer alguma coisa em troca. Mais tarde tem! Olá, pessoal. Eu sou Camila Perrone, esposa dessa coisa aqui na frente. Que isso, Jesus! Mãe do Enzo e médica aqui do Instituto. E viemos falar sobre o que mesmo hoje? Ah, hoje é segredo. É segredo. É que eu sempre boto vocês em saia justa, né? Entendi. E a segunda é o meu braço direito, doutora nutricionista, que não sabe quem é Fábio Júnior. Kathleen! Não, cara. Fábio você Júnior trouxe não, isso tem mais pra uma mim. coisa. Eu perguntei pra ela Outra assim, coisa. eu perguntei pra ela assim, ó, sabe quem tá cantando essa música, Kathleen? Ela é o pai do Fiuk. Eu falei, não resuma Fábio Júnior em pai do Fiuk, pelo amor de Deus. A cara da Júlia julgando ela. É, a cara da Júlia que não sabe quem é. A Júlia sabe quem é Fábio Júnior, não sabe, Júlia? Não, eu sei quem é Fábio Júnior, ok? Mas a hora me fugiu o nome. Eu falei assim, eu já tô sendo julgada aqui o dia inteiro. Se eu falar o nome errado... Porque ela não sabe o que é Se eu orelhão de jogar ficha, gente, entendeu? Ela não tinha nascido, ela só tem 23 anos. Não, olha, minha memória... Você sabe de uma mulher, Márcio, né? Quando tem 23 Rede anos, se mundial. fala, ela Não, fica não até fala feliz. nunca. Se pararem de me respeitar é porque revelaram meu segredo. Mas só Todo mundo por- achava que eu tinha 30 com uma carinha de 20. Cara, tá Mas acabada, bom. hein? Tá acabada. Tudo bem. Mas ela vai te ensinar a não se acabar. Ela se acabou. Márcio é muito escroto. Gente, tô É um conservado. nível de escrotidão Conservado. fora do normal. Tu Vamos fala nos pro apresentar. Peraí, não. Antes ela fala pro Enzo que eu tenho 50 anos. Falou. Pô, Mas tem cabelo branco, Berça. Olha, me enganou. Eu tenho que Meu pai usar me as enganou, minhas mãe. armas a favor de mim mesma. fala assim, pô, pai, meu pai me enganou, mãe. Meu pai falou que tinha 35, ele tem 50. Então ela mentiu pro Eu garoto. acho que ele acredita. Ele acreditou. Bom, vamos parar de bagunça e cabelo vamos conversar, branco, conversar. Márcio, É hein? meu estresse. Vamos parar de conversar. Então, Camila, médica aqui do Instituto, já ia falar do Instituto Perrone Velar, você lembra? Do Instituto EVR, co-criadora do emagrecimento da vida real, e a Kathleen hoje, que é nutricionista, especializada em nutrição funcional e esportiva, e hoje é a que cuida de toda a parte financeira também do Instituto, e nós vamos trazer para vocês aqui um dos assuntos mais polêmicos da atualidade, que é obesidade em crianças. Tema Eita, polêmico. Jesus. Quantas mães você vê a criança gordinha e fala assim, não, mas ele come bem. Eita, mas ele come bem, doutor. Vamos lá. Vou começar já. Vamos. Mais de 10% das crianças no Brasil são obesas. Camila, hoje na tua prática clínica de atender adultos e também crianças, porque as pessoas não sabem, mas quando as mães e os pais confiam muito na gente, eles acabam trazendo as crianças também pra gente atender e a gente atende. Na sua prática clínica, o que você tem visto dessa parte de crianças obesas? Na verdade, a criança, ela é obesa porque ela é reflexo dos pais, né? Se você tem pais que comem demais ou que tem um estímulo contínuo, né? De fazer a criança comer para poder compensar o dia a dia agitado, estressante, a criança vai ser obesa. Então, ela não é obesa sozinha porque não é ela que compra, não vai no mercado, não é ela que vai no hortifruti, não é ela que vai ali no armazém comprar sorvete. Então, a criança é reflexo do como os pais levam ela durante o dia a dia. E os pais, normalmente, eles não acham isso. Eles acham que a criança é obesa porque ela tem uma genética complexa, porque meu pai era obeso, porque eu sou obesa, e eles tiram a culpa deles mesmo em relação à obesidade da criança. Exato. E isso é muito difícil, porque na consulta, eu nem consulto a criança, eu consulto os pais. Às vezes ele fala assim, eu vou trazer minha filha, não traga. Primeiro é você. Depois, com o tempo, é válido avaliar a criança, a questão mesmo hormonal, se tem alguma disfunção ou não. Mas nesse início, quem cozinha é a criança? Vai no mercado é a criança. Então não adianta os pais quererem levar a criança para fazer uma lista para ela de mercado. Então, Exatamente. E aí,
é uma das maiores confusões que a gente tem aqui, né? De não aceitar tratar crianças quando os pais não são nossos pacientes. É verdade. Tá com dificuldade aí? Tá ficando mole. Meu pinto tá mole. É só fazer assim, ó. Endurece o pinto. Mas tá dura. Calma aí, não tem problema. Calma. Problemas técnicos resolvidos. Vamos continuando. Então, a gente aqui no Instituto, a gente preza pela seguinte informação. Nós não atendemos crianças que os pais também não são nossos pacientes. Por que vocês são mercenários? Não, é porque, na maioria das vezes, o problema da obesidade infantil, como minha dignícia falou, é dos pais. Apesar dos pais falarem sempre que o quê? Mas meu filho come muito bem. Não, eu como mal, sabe? Eu como mal. Mas meu filho come bem. Então por que ele tá acima do peso? E a gente fala dos pais, aqui a gente fala pai é culpa, porque sempre é culpa do pai. Mas às vezes não. Eita, por quê? Não, pai. Não, pai e mãe, mas pais. Tá. Mas às vezes não é pai, às vezes é a pessoa que fica com a Que criança em aconteceu casa. aqui? Às vezes é a avó. É Que é a verdade. criança, porque vó também tem uma mania de querer o netinho gordinho. Elas querem engordar a criança pro Natal, entendeu? A vó gosta de criança gordinha, né? É porque, na verdade, a gente já entra saudável. naquela história de isso aí. Quando ele tá gordinho, ele tá saudável. Empregada, a menina que trabalha lá em casa. Eu falo pra ela, põe tal quantidade de comida. Ela acha que é pouco. Aí ela vai lá e coloca mais. Porque tem uma cultura que ela pode comer muito. Então, assim, lá em casa a gente sofre isso o tempo todo. Que a gente fica brigando com a menina que toma conta dele quase todos os dias, porque ela quer que ele coma um prato de peão. Ele tem 7 anos. Não é só os pais, né? A Kathleen pode dar o exemplo dela, porque a família dela é do ramo do restaurante. Então, Das comidas tudo gostosa. sempre trabalhou com comida. E ela tava me falando, quando ela era novinha, Camila, ela rolava. Por isso Ela andava. De novo, cara, eu vou que ela pedir pra come sair. assim. Entendi, então. Entendeu? Na verdade, eu cresci, eu fui criada dentro de restaurante o tempo todo. Então, o acesso à comida, tanto que minha vida, tudo tem comida, né? Olha onde eu tô, fui fazer o quê? Será, Nutrição. gente? Então, assim, só que... A linguagem do amor da Kathleen é fazer os outros comerem. Exatamente, isso. deixar você bem É redondinho. verdade, tá vendo? Eu tenho um hábito antigo. Eu quero ver as pessoas felizes e cheias. Eu fui uma criança gordinha por um período, né? E eu sofri bullying na escola por conta disso. Tanto que eu era deixado de lado. E aí, uma fase da minha vida onde minha genética me auxiliou, eu estirei. Aquela fase que você vai chegando nos 12, 13 anos, 14, que você fica muito mais alta e aí automaticamente você vira uma tábua, né? E aí a galera falava assim, mas por que você emagreceu tanto? Você tá ficando desnutrida, não faz isso. E, na verdade, não, gente. Comia na mesma proporção, como hoje. Só que... Não, melhor não. Só que são fases diferentes. Aí realmente entra um quesito genética, que as pessoas se apoiam nisso. Eu acho que a galera usa isso como uma muleta, né? Ah, meu filho tá gordinho, é genética. Daqui a pouco passa. Daqui a pouco ele vai emagrecer. Só que não é assim. Se você não tiver outros fatores para te auxiliarem, eu sempre falo que o fator externo ele influencia muito mais, né? Então a gente tem essa capacidade de modificar. Se a gente começar a se deixar levar a minha genética, meu amigo, onde que você chega com a tua genética? Então a tendência é só piorar a situação mesmo. Eu atendia muitos pacientes que falavam pra mim assim: cara, eu compro doce porque meu filho pede. Minha geladeira só tem danoninho, só tem queijo processado porque meu filho pede. Eu, caraca. Então a gente tá sem moral mesmo, porque se os filhos estão dominando o que entra dentro da casa do paciente, lascou tudo. Aí era onde a gente entendia que realmente a culpa hoje tá em quem faz as compras, em levar uma criança pro mercado, que eu acho isso assim, um tiro no pé. Se eu vou fazer compra, eu levo meu filho, automaticamente ele vai ver coisas e vai querer coisas. Principalmente se ele chega na escola e ver algo. Quantas vezes já aconteceu com vocês? Assim, eu levo o Enzo pra fazer compras, aí eu tudo ao contrário. Porque não tem quem deixar. Não, mas assim, é importante mostrar pra ele o que tem de Sim, bom e tem de ruim. escolhas. Então assim, a gente vai na parte de frutas, ele escolhe as frutas, porque assim, a criança tem um padrão na semana de... Criança é muito instável. Só quem tem filho sabe. Uma semana ama morango, semana seguinte odeia morango. Aí depois ama de novo. Então quando você leva ele pra escolher os lanches da escola da semana, eu levo ele no sábado, normalmente, ou no domingo. A gente vai no mercado, vai no hortifruti, ele escolhe o que vai comer durante a semana, fica mais fácil. Quando ele fala assim, eu não quero comer morango hoje, mãe. Falei, olha, você no sábado falou que queria comer, que era a sua fruta da semana. Aí escolhe morango, uva, maçã, manga, escolhe um monte de fruta. Durante a semana eu consigo argumentar com ele melhor, porque ele escolheu o que ele ia comer. Então, por isso que eu levo ele no final de semana no hortifruti. É nosso programa de família. A gente vai juntos no hortifruti, a gente senta lá, a gente almoça, que tem comida, e compra as frutas da semana. É óbvio que eu não vou fazer uma compra de mês.
porque ele vai passar na parte de biscoito, na parte de Tomba o chocolate, carrinho, né? Tomba o ele carrinho. vai querer comprar tudo. Mas a criança participar das escolhas do que ela tem que comer durante a semana é fundamental para evitar que eles depois tenham argumentos, falam assim, mas eu não gosto disso. E aí o mais fácil sempre é a besteira, né? Então pega um biscoito. Eu acho que a Camila quis dizer, juntando vocês duas, é uma escolha controlada. Educação, O né? pai dá a opção assim, ó. Você tem o morango e a pera. Qual que você quer essa semana? Porque se você leva a criança num restaurante, num supermercado e fala assim, ó, escolhe o que você quer, Só vai sem merda. você Desculpa. está dando uma quantidade de oferta para criança que é irresistível, né? Você olhar para uma maçã e olhar para um pacote daquele de traquinas todo colorido, Doritos. brilhando, piscando para você, é quase impossível você fazer uma criança evitar, né? E aí, só para deixar uma informação para todo mundo, é quanto que uma criança precisa engordar para você saber se a curva de crescimento dela tá padronizada. Então, hoje o que a gente aceita como dito normal seria 40 gramas por dia durante todos os 3 primeiros meses de nascimento e depois em média de 10 gramas por dia. Então, ou seja, 800 gramas, 900 gramas, 1 quilo por mês nos 3 primeiros meses e depois 300 gramas ao mês do 4º mês até o 12º mês. Aí você vai ter uma criança sem estar roliça. Mas aí vem o grande problema, né? Criança chorou, a sogra chegou, falou assim, essa criança tá magra e chorona. Aí vai a mãe e tampa a nana na boca da criança. A criança fica com aquela oferta enorme de açúcar no intestino, o sangue vai todo para lá, a criança fica com aquela marola e dorme em paz. Aí fala assim, tá vendo? Agora ela Era cuida fome, bem. Era fome. Era fome. Como que vocês veem essa chuva de mamadeiras e leites artificiais nas crianças? Eu acho que as mães também querem a paz. Faz sentido. Faz sentido, né? Só quem é mãe sabe como é o sofrimento. E assim, nesse início, a criança você não consegue entender o que é um choro de fome, o que é um choro de cólica, o que é um choro de ansiedade, o que é um choro de realmente só quer ficar no colinho aconchegado com a mãe. Ainda mais mãe de primeira viagem, né? Ainda mais mãe de primeira vez. O segundo filho, coitado, é o que sempre se ferra, né? Já vai por osmose. Já fiz tudo, Vai- sempre dá certo, vai dá dar errado. certo. E aí elas tendem a entender que a criança tá chorando porque tá com fome. E taca ali peito, taca ali quando não faz um mingau de aveia, um mingau de cremogema pra poder entupir a criança. E quando a criança mama muita quantidade, é óbvio que ela vai ter aquele soninho gostoso, porque ela vai estar empanzinada, quando a gente come feijoada. Como é que funciona? Sobrecarga, né? Faz uma sobrecarga da nossa digestão. Então, a parte cerebral vai diminuir um pouquinho o fluxo sanguíneo lá. Então, a gente dá aquela marolinha e dá a dormida. E dá a paz. E quando elas aprendem isso, que dá a comida da Chuva paz, comida. pronto. É chuva de comida. Então, a criança mama de hora em hora. Aí, à noite, a criança acostumou de mamar de hora em hora. Já tá lá o tempo todo. Então, é uma criança que mama o dia inteiro e que a paz reina porque ela está mamando. Só que aí criam crianças obesas, já bebezinhos enormes, gordinhos. Aqueles bebezinhos que tem 2 meses, já tem 1 quilo de 8 quilos, 6 quilos, 7 quilos. De criança já de 4, 5, 6 meses. Criança de 1 ano com 14 quilos, 15 quilos. Redonda, né? Redonda, aquela criança que ela vai remando, né? Que é a criança que rema, que não anda, ela rema Atrapalha, assim. né? Até no desenvolvimento da Até criança. pra andar. A andar, a fala, eu acredito que tudo isso vai interferir. Com certeza. Até o andar mesmo. A criança não consegue levantar com facilidade. São aquelas crianças lentas, lentificadas, né? Você vê que um bebê gordinho ele é mais lentinho. O processo dele é diferente. Não, ele é lentificado pelo peso. Então, assim, eu acho que isso também é falta de informação para essa mãe. Falta pouca informação no mercado. As pediatras também não explicam muito bem. Os cursos prévios, que hoje em dia tem muito curso de amamentação, de como cuidar de um bebê, não explicam muito bem que sempre que o bebê chora não é fome. E tentar controlar essa comida. Mas é difícil. Porque vem a sogra, tá com fome. Por que tá olhando pra minha cara com esse ódio? Vem a sogra. Aí vem a Viu? mãe... Pegou o close? Não, minha sogra não perturbar essa época, não. Ela nem ia em casa. Aí vem a mãe e fala, tá com fome. Aí vem o vizinho e se mete.
A criança chora demais, deve estar com fome Não essa tá criança. dando comida pra essa criança. E aí, o padrão da sociedade é criança gordinha, criança saudável. Sempre foi o padrão. E aí, se a criança tá magra, é uma Bebê criança desnutrida. É verdade. Entendeu? E aí para empurrar um pouquinho, olha que interessante. Quando a gente fala de alimentação, o médico, a nutricionista, o educador físico, eles têm que entender que eles têm que ir um passo à frente. Porque toda alimentação é baseada numa cultura e baseada numa prática financeira das indústrias e assim do país. Né? Sim. Hoje, por que a quantidade de trigo vendida no país é enorme? Porque grande parte do faturamento do Brasil vem de trigo. Então, se eu falo assim, não comam trigo, o Brasil quebra. Então não posso Trigo é gostoso falar. também, né? É muito gostoso. Mas aí vem o segredo, olha que interessante. Antigamente, não sei se vocês reparavam, né? Até em nós mesmos, né? Vou fazer uma dieta, vou tirar as comidas com glúten da dieta. Você tirava a comida do glúten e você fazia logo assim, ó, secava. Hoje em dia, eu tenho muitos pacientes que chegam e falam assim, ó, eu tirei o glúten, mas não adiantou nada. Por quê? Porque hoje a oferta de alimentos sem glúten no supermercado aumentou muito. Inclusive para crianças, biscoitos sem glúten. Só que para ficar gostoso, a substituição são de produtos também calóricos. Então a única diferença hoje antes o produto sem glúten tinha menos calorias. Hoje o produto sem glúten tem mais calorias. É verdade. Então você cai no conto do glúten, onde a Kathleen tem mais experiência para falar, que prescreve muito mais orientação nutricional do que nós dois que somos médicos. Mas hoje você vê a dificuldade ou você vê mais facilidade na retirada do glúten? E com crianças, é a queixa deles, né? Eu vou tirar e meu filho vai comer o quê? Cara, eu vou falar pra você, uma vez eu atendi um paciente, era 1 ano e 6 meses. E aí ele tinham muitas intolerâncias. E aí, assim, na hora que a mãe chegou, o maior desafio da mãe era, o que eu vou dar pro meu filho comer? E aí, quando a gente apresentou uma gama de produtos que ela tinha pra ofertar pra essa criança e que era tudo natural, ela olhou e falou assim, meu Deus, eu nunca pensei nisso. O meu filho pode comer ovo. Aí a gente dava várias receitinhas pra ela com ovo, sabe? Só que tudo demandava que ela fizesse. E tem o industrializado. Quando a gente começou a mostrar assim, cara, olha só, meu filho gosta de um bolinho Ana Maria. Cara, você substitui por isso aqui. Hoje você vai no mercado, até mesmo nos mercados de menor poder aquisitivo, tem produtos sem glúten. Então facilitou muito. As pessoas consumem produtos sem glúten sem indicação nenhuma pra estar consumindo produto sem glúten. Sim. Eu acho que hoje é muito prático. Quero emagrecer produto sem glúten. Então qualquer pessoa tá utilizando. Às vezes você pergunta assim, por que você tirou glúten? Cara, eu quero viver melhor. Então tem muito isso. Eu acho que a oferta facilitou muito. Para as crianças recém-nascidas, eu acho que ainda é algo que a gente tem que trabalhar mais. Porque acredito que isso comece desde a educação da mãe, realmente foi o que você falou. Falta essa informação para elas. E dentro dos consultórios pediátricos também. Quantas vezes eu já apanhei de pediatra, né? Porque a queixa da mãe era, Márcio, eu não durmo, eu não consigo dormir, porque meu filho chora a noite toda. E aí eu não tenho disposição, eu não vou malhar. Aí quando a mãe fala isso, o médico que está atendendo aqui, ele não tem que pensar em Ozempic, ele não tem que pensar em remédio, ele não tem que pensar em dar remédio para a pessoa dormir. Porque a mãe está dizendo, eu não posso dormir, não é porque eu não quero, não posso dormir porque tem uma terceira pessoa, uma outra pessoa me acordando. É algo externo. Então, automaticamente, o seu paciente passa a ser a criança e não mais a mãe. Isso é óbvio, mas precisa ser dito porque não é assim que as pessoas lidam. Então, quantas vezes com crianças chorando a noite toda que eu já tratei, só fazendo a seguinte orientação: substitua o leite NAN, o leite Nestlé, o leite não sei das quantas, por leite de cabra. Essa semana, Camila veio, Eu ouvi também uma paciente veio me agradecer, me beijar, ela nem minha paciente, a paciente da Camila, né? Aline? Isso, falando assim, meu Deus, ela tá dormindo. Por quê? Porque não é intolerância à lactose. Não é alergia ao leite de vaca. Preste atenção. Sempre quando você entra, parece até que eu fico até incomodado, dá até uma gastura, porque parece que as pessoas não estudam. Quando você entra no Instagram, quando você entra no YouTube, tá lá o abençoado do nutricionista, tá lá o abençoado do seu médico. Intolerância à lactose, alergia ao leite de vaca. Não é isso. Existe uma terceira situação.
Existem tipos de leite que, quando quebrados no seu intestino, liberam moléculas que vão gerar uma sensibilidade. É diferente de alergia, é diferente de intolerância. Estou falando uma terceira coisa, ó. Alergia, intolerância, sensibilidade. As pessoas podem ter sensibilidade a derivados da caseína, que é a proteína do leite. E isso gera reações totalmente diferentes, como na Kathleen pode ser dor de cabeça, na Camila pode ser nariz escorrendo e no Márcio pode ser intestino preso. Então, se você faz uma simples troca o leite de vaca por um leite de cabra, que é tão nutritivo quanto, a criança melhora absurdamente e você tem a sua resposta. Só que aí elas voltam no pediatra, o pediatra fala o quê? Não, mas ele não tem intolerância ao leite, ele não tem intolerância à lactose, ele não tem alergia ao leite de vaca, mas aí você olha para ele e fala assim, ó, mas ele melhorou. Eu faço o quê? Eu mato a criança? Eu volto a dar o leite? Isso é bem óbvio. Então, eu quero que vocês tentem entender que hoje a maior parte das doenças que você, seus filhos, seus pais, seus tios, seus avós sofrem são por um tripé. Um tripé. O que você come, o que você se exercita e o que você se estressa. Se você juntar esses três, se você acertar esses três, você reduz aí em pelo menos 80% as suas doenças, não tenha dúvida. E aí hoje você acha que esses 3 fatores, eles batem de frente com a genética da pessoa? Ele pode alterar? Porque muita gente fala assim, cara, pra que eu vou fazer? Pra que eu vou fazer uma atividade física se eu já sei que o meu pai vem dessa cultura, os meus avós tiveram esse mesmo problema? Uhum. Você acha que a gente consegue reverter isso? Sim. Não é? Por exemplo, a minha família vem de um histórico de algumas doenças, né, que eu falava assim, cara, eu não quero ter isso. Então, hoje, o estilo de vida que eu levo é para justamente ou retardar esse processo ou para que realmente eu consiga modificar algumas células, eu consiga modificar ali o meu sistema imunológico para que eu não venha ter esses problemas. Então, acho que a galera não se conscientiza disso, né? Eu sempre cresci vendo meu pai fazendo muito exercício e minha mãe não. Meu pai sempre fazia exercício, principalmente final de semana, dia de semana ele fazia exercício. Você teve algum exemplo desse em casa, Camila? Como você cresceu com essa parte de exercício e alimentação? Conta pro pessoal. Ninguém fez nada. Então, assim, eu concordo com a questão do dia a dia, né? Que o nosso dia a dia é muito pesado, né? E eu vim numa família de comerciantes, igual a da Kathleen, em que o comércio é muito complexo para a família. Então, naquela época não horário, tinha, né? Não tem horário, não tem muito estresse, então acabavam que as pessoas comiam as emoções. Naquela época não tinha essa questão da saúde física, como tem hoje, todo mundo fala, é disseminado. Não tinha essa questão muito amplamente disseminada. Então, eles não faziam nada. Entendeu? Mas eram gordos? Então, não eram gordos, porque o trabalho requeria deles muito movimento. Andar muito para E a qualidade da comida E também, comiam né? muito bem, né? Tipo assim, lá em casa a gente não comia fritura, a gente não comia batata frita, a gente comia legume, verdura. A nossa comida era muito bem regrada durante a semana. E final de semana era o dia da pizza e do hambúrguer. Mas de segunda a sexta era uma comida muito boa. Mas eu tenho uma família com uma genética de obesidade, né? Então, a genética era pesada, só que os hábitos alimentares eram razoáveis. Quando, de uns 10, 15 anos pra cá, que mudou muito a oferta de facilidade de alimento, que a gente vê hoje, o iFood facilitou a vida de todo mundo, porque antigamente a gente saía de casa pra poder comer. Agora você, com 2 cliques, chega na sua casa. E isso facilitou. Até padaria, né? Até padaria, mas tudo. E o valor. Antigamente, a gente criança, comer fora era luxo, que era muito caro o restaurante. Hoje você come fora com um prato de R$20 e você come uma refeição maravilhosa. Acessível. Então, o iFood facilitou a gente engordar. Então, por mais que... Guilherme comemorando. Por mais que a gente tivesse uma genética muito pesada para a obesidade, os hábitos eram saudáveis, a gente conseguiu manter o patamar razoável. Só que se talvez hoje a gente tivesse feito atividade física já constantemente, o resultado corporal e de saúde, de hipertensão que eu tenho na minha família, de diabetes, não... Dor lombar, né? Dor lombar, é tudo, né? Uhum. Artrite, as doenças autoimunes, as doenças crônicas não teriam sido, talvez, exacerbadas na família. Todo mundo tem 2 doencinhas, cada um tem 2 doencinhas. Ou é diabético hipertenso... Tem que bater a meta, né? Ou é diabético hipertenso, ou tem artrite e hipertenso. Igualdade. Ou tem que ter 2. Se não tiver 2, não tá legal, entendeu? Não faz parte. Quem tem uma ainda não chegou nos 40.
Então, assim, talvez com a atividade física mais pesada, as pessoas não teriam isso. Então, eu acho que realmente o iFood veio pra ferrar a vida do ser humano, primeira coisa. Delivery num todo, né? No todo. E as ofertas de alimentos também, foi o que a gente falou. Tava até olhando aqui no celular. A gente briga muito com as mães em relação à comida. Aí eu tava vendo aquele biscoito sem glúten do Pandinha, famoso. Aquele que toda criança gosta. 3 biscoitinhos daquele tem 120 calorias. 3 biscoitinhos traquinas tem 140 calorias. Que dá um volume muito maior, é bem parecido. E aí a gente começa a trocar, fingindo que é saudável, te troca o gostoso do traquinas pelo mais ou menos do sem glúten, E a caloria. achando que é saudável, e a caloria é igual. Então a gente mantém as crianças gordinhas. É uma verdade. Porque a gente só troca um pelo outro. Só troca o mais saudável, né? O ruim pro mais saudável. E Quanto você disse que tinha? 110 calorias. 110 calorias em 3 biscoitos. 3 biscoitos aqui, ó. 110 calorias. Sabe quanto tem? 112. 112. calorias. Pra você atingir 112 calorias, você vai comer meio quilo de morango. É ótimo. Morango, gente. Morango. Preste- Tem fome, não, come Eu Preste morango. vi melancia, atenção, porque meu filho preste ama atenção. melancia, eu vi, é Se ótimo. você ficar preso numa ilha deserta, você prefere levar meio quilo de morango ou você prefere levar 3 biscoitinhos traquinas? Volume, com certeza. Você tem que escolher. Ó, eu passava por uma situação que até hoje eu questionava minha mãe até um tempo atrás, né? Que era assim, ela comprava esses biscoitos recheados e lá em casa era assim, ou você come um, Ou fecha o ou pacote acabou. todo. Exatamente. Se abrir o pacote, tem que acabar. Assim, por exemplo, você tem direito a escolher uma besteira pra comer no dia. Show. Era tudo muito limitado lá em casa. E aí hoje em dia eu pergunto assim, mãe, por que era limitado? Era porque você não queria ter um gasto muito alto ou porque você tava cuidando da gente mesmo? E ela fala, Kathleen, eu precisava dar um limite pra você e pro seu irmão porque senão vocês comiam a caixa do biscoito. E eu acho que hoje falta muito isso. Exemplo, os pais saem pra trabalhar, foi o que você relatou. Ah, fica com uma cuidadora ou fica com a avó. A criança pede um, comeu. Ah, ainda tô com fome. Pede outro. Será que essa pessoa vai estar firme o suficiente pra dizer que não pode? Então, assim, eu acho que a gente entra nos critérios que podia-se ter um controle maior. E aí hoje eu não sei mais se a galera tá comandando de dessa fazer, forma. né? Exatamente. Tá muito acessível. Antigamente, pra eu comprar um lanche na escola, era 2 dias na semana. Hoje em dia, todo mundo se alimenta de lanche na escola. Até porque hoje é fácil, né? Sempre tem a que deixa lá pra pagar depois, como é que é? Conta. Fiada, Fiado. conta. Obrigada, produção. Produção. complicado. Fiado só amanhã, produção. E hoje os pais estão na onda do que é mais fácil. Acessível, né? Não, que é mais fácil pra Prático. eles. Porque a gente vive num mundo de hiperestímulo pra todo mundo, pra criança. A criança é... agora embaixo do condomínio. E o quê? Mercadinhos no condomínio Mercadinho no também. condomínio. Bota a moedinha, Verdade. cai uma balinha. Não, e assim, as crianças são hiperestimuladas. A gente não pode olhar uma criança hoje de 7 anos. Eu vejo o Enzo com 7 anos hoje. E me vejo com 7 anos. Eu era uma retardada. É. Entendeu? Eu era, tipo assim, totalmente quietinha na minha, não falava, nunca respondia minha mãe. Eles vêm com tanto estímulo de fora que eles têm argumentos pra falar assim, eu quero comer isso, e começa a argumentar com você e você tá exausto. Tu passou o dia inteiro trabalhando, cheio de problema, cansado, e fala, caraca, eu vou pagar minha praia. Tá bom, vai lá. Pega aquele biscoito, come, se top de biscoito. Então os pais estão numa onda do tal do foda-se mesmo. Tipo assim, eu tô cansado, tô exausto, tô estressado. Todo mundo hoje tá hiperestimulado em relação a tudo. A trabalho, a vida, a comida, a bebida. A gente tá aqui, ó, tomando o quê? Energética. Ia falar uma marca, mas não pode. A produção falou que não pode. Tomando energético, porque a gente quer sempre performar mais. Então, performar mais durante o dia vai. No final do dia já tá o quê? Morto. E aí você acaba liberando. Então, ser pai é dar limite. Por isso que quando a gente atende no consultório, é responsabilidade nossa saber da onde veio isso. É Né? verdade. E aí, entendendo um pouco de história, você começa a entender que a falta de controle sobre a alimentação, a falta de controle sobre o estudo, a falta de controle sobre a informação que chega da criança vem da Revolução Industrial. Então, o pai foi à guerra, o pai foi batalhar, o pai foi trabalhar em outro estado, a mãe teve que virar mão de obra. Então, a mãe virando mão de obra, quem fica com a criança? Aí, junta a igreja, junta exército e cria a escola, a instituição escola. Só que aí alguém olhou, com certeza teve o abençoado, né, que falou assim, essas crianças precisam comer. Ah, Kathleen. E não tem mais ninguém para cozinhar. Já sei. Vou fazer biscoitinho. Vou fazer comida rápida. E aí vocês começam a entender o seguinte. Essa ideia de comida rápida veio da onde?
veio dos alimentos dos astronautas. Ou seja, astronauta tinha que comer o quê? Sim. Aí virou a papinha das crianças. Então, tudo foi alguém genial. Genial, não vou tirar o mérito. Genial que, usando uma adaptação do mundo, criou uma coisa. Só que essa coisa gera um efeito colateral, que é o aumento de peso. Associado a isso com o que a Camila falou, Uber, iFood, elevador, não anda mais. A criança só quer ficar na frente do computador, São tempo os de dois. tela, YouTube. O que acontece? Você tem um déficit calórico que não acontece mais. Entra mais comida, sai menos energia. Resultado, crianças obesas. E aí tem uma parte no meu livro que eu falo assim, né? A famosa, tu não levanta dessa mesa antes de comer tudo. Quem já ouviu isso? Sempre. Né? Inteira. Tu não levanta dessa mesa. Só que agora continuou tu vai comer tudo. Só que a criança não senta mais à mesa. E eu explico que essa hábito de tu não levanta mais da mesa sem comer tudo não é pra pessoa comer tudo. É para simplesmente manter a harmonia da vida, manter a harmonia da família. Antes comia-se em Relacionamento, né? mesas, conversava-se. Hoje em dia as pessoas comem deitado na cama. Comer deitado na cama, então o comer tudo até o final continuou, mas o sentar em mesa não continuou. Então o hábito de se almoçar em família foi-se embora, o hábito de comer tudo ficou. É verdade. Então esse é o grande problema. Não é só comer tudo, né? Tipo assim, é comer tudo e depois ficar beliscando. Porque quando você come sem você olhar a comida, sem você mastigar direito, você come só porque tá Sem ali, saber o que sem tá saber que tá comendo. comendo, a fome volta mais rápido. Então são crianças que comem, dá uma hora e fala, tô com fome. Tô com fome. Aí come de novo, aí tô com fome. Porque cria o hábito de rebolar o queixo o dia inteiro, né? Rebolar o queixo o dia inteiro. Eu acho que a gente gera um comportamento também que vai dar um reflexo na vida adulta dessa pessoa. Várias vezes eu pegava paciente que o comportamento que ele estava tendo hoje era um reflexo de lá atrás, na infância dele, ele ter tido uma mãe, um pai que você tem que comer tudo com o chinelo do lado. Esse é boa. Muita coisa, gente. Sério. Eu pegava pacientes que eram traumatizados e aí começa a gerar uma compulsão que falava assim, cara, a minha infância inteira eu entendia que eu chorava era comida. O meu pai e minha mãe brigavam, me compensavam com comida. Então era uma moeda de troca, né? E aí isso vai repercutir na vida adulta da pessoa. Então hoje, quando você vira pro seu filho e fala assim, toma aqui um docinho pra você ficar feliz. Você não imagina que lá na frente isso pode causar um dano pra ele. A gente só pensa no agora. E aí não pensa assim no futuro, né? Você Ih, não velho. compre mais pro meu Tudo filho bem. docinho. Não, presta Calma, aí a gente atenção. entra em outro Eu vou quesito. falar uma coisa aqui. A Vocês- pessoa mais compradora de crianças Sou são eu. as minhas nutricionistas. Faz favor. As 3. Entra lá no meu Instagram, que agora eu vou postar uma foto da gaveta da Kathleen. Poxa, gente. Como é que é a isso? foto da gaveta da Kathleen? Não, Camila? nem daqui. só isso não. Qual foi o presente que elas deram pro Enzo Dia das Crianças do ano passado? Feliz de Um crianças? pote de 3 quilos de Natal, foi de Nutella. Natal. Natal. Um pote de 3 quilos Era de 3 Nutella. quilos? 3 quilos. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Eu não vou nem perguntar quem comeu o pote de Nutella, porque aí vai cair por terra tudo que a Não gente tá fui falando eu aqui que na comi. mesa. Porque eu não Aquela gosto de Nutella. desgraça tava lá. Tu quer que eu faça o quê? Tu Não, pega mas por pra vocês viciado em crack e entenderem bota que só o cachimbinho do lado? Entenderem essa cultura de que agradar a criança é pela boca. É. Então, assim, todo mundo, Eu fui mesmo assim, que eu era assim. inconsciente, faz isso. Então, assim, o Enzo chega aqui, quando eu dou uma olhada, a minha nutricionista foi com ele no McDonald's tomar sorvete. Não é? Comprar sorvete para ele, Mas tomar aí, sorvete mas aí não. vem no emagrecimento da vida real. É. Porque as pessoas têm que entender que comer é emoção. Sim. Comer é emoção. Eu conto muita história de quando o preso está no corredor da morte, não perguntam pra ele que videogame você quer jogar, não perguntam pra ele aonde você quer ir, perguntam qual é a sua última refeição. Liberam pra ele escolher, A comida é tudo hoje. entendeu? E aí, qual é o problema hoje dessas crianças, né, que comem porque as pessoas querem agradar? É porque os pais estão tão ocupados hoje que vira rotina. Porque o Enzo vem aqui uma vez por semana. Então, uma vez por semana, alguém delas quer agradar eles. Elas revezam Então são entre eles elas. que engordam o Enzo, entendi. Tem uma vez por semana. Não, assim, mas é uma vez por semana. Imagina se tivesse todos os dias. Ou criaria o hábito diário de comer besteira, ou ele acostumaria com vir aqui e não querer nem ficar mais em casa, querer ficar só aqui. E às vezes verdade. acontece. Mas quando você faz isso todos os dias, vou passar na padaria e comprar um Kinder Ovo pro meu filho hoje, porque eu cheguei mais tarde hoje. Ah, eu viajei final de semana, então eu vou comprar não sei o quê. Então os pais começam todos os dias levarem
lembrancinhas, levarem comidinhas, Eu tenho uma boa dessa. levarem coisinhas pros filhos pra compensar o dia fora, pra compensar o estresse. Ah, vou levar um pacote de bis que vai me dar paz durante 1 hora. Porque ele vai comer o bis, eu vou conseguir tomar um banho com calma. E aí cria hábitos contínuos da criança comer besteira. A minha felicidade era quando meu pai ia me buscar na escola. Confesso, gente, era a melhor coisa da vida. Porque demorava, e aí quando ele Chegava ia... atrasado? Não, meu pai demorava muito tempo a ver meu pai. Eu ficava 1 semana sem ver meu pai na época, porque ele trabalhava. Cada dia da semana ele estava em um lugar. E aí a minha mãe não deixava. A mãe sempre é ruim, né? Não, você vai comprar doce só na sexta-feira. Você quer balinha? Eu tinha esse trauma. Eu tenho uma cicatriz no joelho até hoje, porque eu saí e fui comprar paçoca. Desgraçada na paçoca. A Rolicinha foi correndo pra comer uma Gordinha, tanto de paçoca. Gordinha, eu era muito gordinha. E aí fui comprar paçoca, rasguei meu joelho. Era assim. Por E aí, isso do pote de paçoca hoje. pote de paçoca é diário aqui, né? aí o que É vício. acontece? Quando ele ia me buscar, toda vez que ele me buscava, a gente parava na barraquinha pra comprar doces, vários doces. Na época era Nescau Boa, essas coisas assim, que, cara, era caro. Então não podia ser sempre também. Tinha isso. Hoje em dia o doce é muito barato. Mesmo, É muito barato. Sua época é uma vírgula. Ah, não! Na época dela vocês têm a mesma idade. Nossa época que não, a gente tá Jesus, velho, não, Marcos. nossa época é essa. Então era mais ou menos isso. Aí toda vez que ele ia me buscar, eu já remetia o quê? Sensação de felicidade. Depois da aula hoje tem docinho. Então a gente vai criando essas memórias, né? E vai repetindo esse comportamento. Tanto que hoje tá aí, né? Então, pra a gente encerrar mais esse capítulo incrível de emagrecimento da vida real infantil, Camila, se você pudesse dar um conselho para as mães que estão agora sofrendo, ou então as mães que não estavam sofrendo e diziam ainda que meu filho come bem, mas ele está gordinho por causa da genética, qual seria o conselho que você daria para essas mães? Resiliência. Assim, é tentar... Comprar uma arma. Não, isso é muito radical. Não, é tentar de verdade ser resiliente. Tentar dentro desse mundo cheio de oferta, desse mundo cheio de facilidade, se tornar diferente. Porque se a mãe hoje não se comporta de uma forma mais incisiva com os filhos, se sempre tem um ruim na relação, e tem que ser ou a mãe ou o pai, tem que ter um ruim, como a Kathleen falou. Lá em casa sou eu, né? Óbvio. Sim. Da relação, para poder se impor em relação a essa criança, a criança vai virar um adolescente obeso, vai sofrer bullying, vai sofrer problemas psicológicos e vai ser um adulto complexado. Então, quando chega pra gente adulto, a gente vê que o problema sempre é da vida da infância, sempre não, né? A maioria das vezes, da infância, da adolescência. Então, assim, a gente fica querendo paz hoje, mas no futuro é doloroso, entendeu? Então, a gente tem que tentar ser incisiva, tem que tentar montar rotina, tem que tentar viver nesse mundo cheio de Rótulos, né? Cheio de Armadilhas ofertas, alimentares. Armadilhas alimentares. Então, assim, é difícil, mas só tendo resiliência. A resiliência é a palavra de uma mãe hoje, esse mundo. E a senhorita, dona Kathleen, qual é o conselho que você dá para a mãe que está sofrendo, tentando escolher no mercado o que comprar? Eu acho que é educação, né? Uma vez eu fiz um trabalho de escola, e de faculdade, na verdade. Eu fui em uma escola onde eram crianças de 5, 6 anos. E quando a gente pegava a imagem de um hambúrguer e a gente mostrava que você consegue tornar o seu hambúrguer mais saudável, colocando uma folha de alface, colocando uma rodelinha de tomate, e que dá sim pra você fazer, a gente começou a criar hábito das crianças chegarem em casa e quererem cozinhar com os pais, o que não se fazia. Pedia-se um McDonald's, hoje não. Mãe, tem como a gente ir no mercado comprar uma carne pra fazer uma receita? O Enzo faz isso com você, né? Ele vê uma receita e quer criar. Então, eu acho que tem que ter esses momentos. A mãe se aproximar mais do filho e a mãe tentar mostrar pra ele, olha, você pode comer o doce sim, mas tem um momento certo pra se comer o doce. Não é o tempo todo liberado a hora que você quer. Ah, minha mãe é chata, mas tem um motivo, eu tô pensando na tua saúde no futuro. E o tempo inteiro conscientizar essa criança. Inicialmente, ela não vai estar entendendo tanto, mas lá na frente, ela vai conseguir ter discernimento do certo e do errado. Em que momento pode, em que momento não pode. Então, eu falo que é muita educação. A educação nutricional, ela tinha que vir desde o início ali da fase da criança. Pra ela conseguir saber, eu quero isso, mas eu não posso. Eu tenho um momento certo que eu posso comer. Eu vou assistir um filme no final de semana com meus pais. Eu posso comer uma pipoca e depois pegar uma barra de chocolate e comer. Mas qual quantidade? Então, a gente começar a criar a autoconsciência mesmo desde muito pequeno. Se eu posso dar um segundo conselho, é as mães tratarem a si mesmas primeiro. Primeiro mudarem seus hábitos de vida. Primeiro começarem a malhar, comer melhor. Avaliarem a saúde. Porque às vezes ela tá tão cansada que elas não conseguem fazer comida com os filhos. Sim. Então, quando a mãe entra no equilíbrio, onde ela consegue comer melhor, fica menos inflamada, vem à disposição. Então, fica mais fácil chegar em casa e fazer uma comida do que chegar em casa e deitar no sofá e ver televisão. Então, eu acho que a gente
precisa de... Desconcentrei, já era. É da portaria do meu prédio. Atende aí, pra liberar alguma coisa. Que o Márcio comprou na internet. Com certeza. Boa tarde. É. É isso mesmo. Pode liberar. Pode liberar. Fala que é Márcio. Fala que é Márcio. Pode liberar. Márcio. Márcio. Valeu, obrigado, hein? Viu? Sabia. Tá vendo? Me desconcentrou na minha fala bonita. Que eu tava nem falando, nem Era lembro mais. corte pra internet. Pro Márcio chegar com compras lá em casa. Resumindo, quando a mãe tá bem com ela mesma, fica mais fácil dela ter disposição pro seu filho. A mãe e o pai, né? A gente fala mãe, mas é mãe e pai. Então, assim, cuidar do seu dia, da sua rotina, da sua comida, pra você conseguir ter mais energia e disposição pra poder cuidar, assim, do seu filho. E é muito legal também quando a criança começa a fazer prática de atividade física, né? Às vezes a galera olha e fala assim, poxa, meu filho 10 anos, tá com sobrepeso, será que ele pode fazer prática de atividade Deve, física? né? E aí tem hoje já tá muito mais acessível, mas tem as atividades físicas e os níveis que eles podem ir. Isso é muito importante. O jogo virou na minha casa quando meu irmão tava com sobrepeso, minha mãe olhou pra ele e falou assim, você vai pra academia, a gente vai começar a fazer uma atividade. E aí começou um funcional. E aí ele mesmo se autodesafiava. Não, agora eu quero fazer isso. Mãe, não vejo a hora de eu ficar mais velho pra fazer musculação. Automaticamente, todos nós mudamos os nossos hábitos. Então, a minha mãe começou, através dela meu irmão foi, e logo depois eu comecei. Eu fui a última. E a mãe dela é saradíssima, tá? Parece que ela tem 20 anos de idade, dá até um pouquinho de inveja. Então, assim, Não? ela comia uma salada, eu olhava pra aquela salada e falava assim, mãe, deixa eu experimentar. Então, gerava curiosidade, mas eu seguia um exemplo. E aí era tudo muito bem controlado. Então, dá certo. E a sua dica, doutor Márcio, qual seria? Da próxima, a minha dica é o erro. Da próxima vez eu não vou falar assim, dê uma dica, eu vou falar assim, dê 18 dicas. Porque a mulher fala pouco, né? É muito importante vocês levarem as dicas delas em consideração para evitar. Hoje em dia nós já temos crianças hipertensas, crianças diabéticas, crianças com colesterol alto. E uma das coisas que pouca gente hoje consegue metrificar é também o bullying. Porque também existe o bullying da criança, né? Então, hoje nós estamos entrando para um mundo que, para evitar o bullying, as pessoas estão tentando normatizar a obesidade. Fala assim, olha, não faça bullying, porque criança gorda também é criança. É claro que é criança, mas, infelizmente, você pegar um padrão e mudar não é de uma geração para outra. Você pode até mudar, vai gerar morte, vai gerar diabetes, gerar hipertensão. Aí é com a galera que veste essa causa. Mas evitar o bullying dizendo que a obesidade é normal é o maior erro que a sociedade vai cometer, sei lá, desde a época dos dinossauros, meu irmão. Porque é uma burrice sem tamanho, porque você está liberando um padrão que gera doenças. Gerando doenças, você tem... hoje, a criança não sofre bullying, mas com 60, 70 anos ela está deitada na cama de hospital com uma doença terminal. Eu acredito que a obesidade infantil, a gente não pode criar isso como um padrão. A gente tem que evitar a discriminação. Óbvio, eu não posso pegar uma criança e deixá-la de lado porque ela tá com sobrepeso. Ou não, eu não vou brincar com ele hoje porque é um gordinho. Não pode, que acontecia muito isso. Foi o que eu falei, eu era excluída na hora do recreio porque eu era uma criança gordinha, estranha. Ninguém me escolhia pro jogo. Então, assim, isso acaba, o nosso emocional, ele fica muito abalado, que aí você começa a se olhar no espelho e fala assim, meu Deus, eu sou toda errada. E não é, mas a gente precisa conscientizar que isso não é ser saudável. Como que eu vou criar um padrão de algo que não é saudável? Que daqui a 10 anos, daqui a 2 anos, eu tô com problema de saúde dependendo de um medicamento, a minha vida inteira. Então é muita responsabilidade para um pai criar um novo padrão de algo que não é benéfico para a saúde do filho no futuro. É a gente criar mesmo essa conscientização, né? E aí, Camila? Tá feliz? ótimo, tô Tá feliz. satisfeita? Tô preocupada aqui com o paciente debaixo me esperando. Debateram na porta aqui 2 vezes já. Bom, para terminar, 50% a 60% das crianças que são obesas vão se tornar adultos obesos. Então ajude seu filho agora. Esse é o recado que a gente tem para deixar. E o mais importante, curte esse vídeo, compartilha, porque quanto mais pessoas souberem sobre obesidade infantil, menos adultos obesos nós vamos ter. E, com certeza, você vai estar fazendo um bem para a humanidade. Número 1, não normalizando a gordura. E número 2, ajudando as pessoas a serem mais saudáveis. Perfeito? Então, esse é mais um podcast com a Camila Perrone, Kathleen Carpenedo. O Instagram delas vai estar aqui embaixo. Segue lá elas no Instagram também. Comenta lá na última foto delas se você estava aqui nesse podcast. E eu te vejo no próximo vídeo. É só rolar para baixo, clica no outro e segue vendo que tem muito mais informação. Curta, compartilhe e faça parte aí do time do EVR. Beijos.